Oi, pessoal. Aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma brasileira e psicóloga morando no Japão. E hoje a dica no início do vídeo, eu estou repostando porque faltou a dica do começo do vídeo, é sobre um lugar chamado FRESC, que é o Centro de Apoio aos Residentes Estrangeiros no Japão. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar, mas é um órgão governamental que presta serviço de consultoria, né, para os estrangeiros, para quem deseja também abrir uma empresa, contratar serviços de estrangeiros, né, para quem já tem uma empresa. Você também encontra suporte a assuntos relacionados à xenofobia, né, preconceito, assédio, processos trabalhistas, diversos assuntos sobre sua vida aqui no Japão. Então, se você pretende, né, abrir um negócio, não sabe como abrir a sua firma, ou se você está com problemas com impostos e deseja se regularizar, né, existe uma matriz em Shinjuku e muitas unidades pequenas em todo o Japão. Existe uma unidade aqui em Takasaki, por exemplo, né? Então, é um lugar próximo aqui em Gunma. Enfim, se você precisa de ajuda com algo burocrático, procure o Centro de Apoio para Estrangeiros, né, o FRESC. Atendimentos para vietnamitas, filipinos, brasileiros, peruanos, bolivianos, indianos. Você pode reservar uma consulta no seu idioma. Então eu vou deixar o link do site e aí vocês podem clicar, conhecer, né? Tem muita gente também que sofre às vezes assédio no trabalho, né? Perseguições, enfim, constrangimentos. Tem muitas coisas que você tem um lugar para você pedir ajuda, né? E hoje nós vamos falar sobre as 3 portas principais, né, de entrada na terapia, né, como que uma pessoa decide, de repente, buscar ajuda, né, apoio psicológico. A primeira delas é por conta de uma crise, né, e essa crise está relacionada à perda. A pessoa está processando muitas vezes um luto por perder alguém, um amor, um familiar, alguém muito próximo, ou um melhor amigo ou amiga, ou até mesmo algo que não esteja relacionado à morte, de fato, mas tem a ver com o luto por perder algo, como um trabalho, um emprego, um amor que foi embora, né? Histórias de rompimentos, né? Uma amizade que se desfez, né? Situações que abalam as estruturas do ser, né? Às vezes algum trauma, muito assim, que levantou, né, mobilizou uma ansiedade muito grande, passou por um assalto, né, a pessoa está com estresse pós-traumático, não consegue mais sair e que desenvolve uma dificuldade muito grande em estar no mundo, em executar, né, tarefas que antes eram triviais, né, comuns assim do dia a dia, como sair para trabalhar, né, ver pessoas, se alimentar direito, tomar banho, né, sair da cama, levantar da cama. Então, às vezes a pessoa não consegue fazer esses pequenos movimentos que eram comuns no dia a dia por conta de um estado de crise muito grave. Até então, né, essa pessoa levava uma vida, né, antes deste fato, deste acontecimento, levava uma vida de maneira adaptada, dentro de uma certa normalidade. Só que depois desse fato, acaba se percebendo em pedaços, né, muitas vezes paralisado. Então, este é o primeiro cenário, é a crise. O segundo pode ter relação, né, com a crise, a pessoa já estava em processo terapêutico e aí ela possui agora, né, recursos para autopercepção, para desenvolver uma ampliação de consciência, de compreensão de si e dos outros, né? Que tem a ver com a terapia de esclarecimento, é quando eu me questiono, quando eu vou em direção de uma compreensão, né? Uma maior ampliação da minha consciência, tanto sobre mim mesmo quanto aos outros. Então tem uma investigação aí do mundo interno e externo. O terceiro cenário vai em direção para além dessa ampliação de compreensão, mas também a pessoa busca uma transformação, né? Ela busca mudanças profundas em alguns aspectos da personalidade, né? Algo mais significativo. Às vezes ela quer sair, romper
com uma repetição, com algo que está na sua vida que não consegue entender por que aquilo ali não consegue ultrapassar aquele ponto, né? Então tem uma profundidade um pouco maior, que vai para além da compreensão de si, porque o movimento, né, vai em direção a mudanças mais profundas. E é importante pensar também na escolha do profissional, que seja alguém que siga a ética da profissão psi, que envolve a supervisão, né, dos casos clínicos, análise pessoal e o conhecimento teórico, né, o estudo teórico que é contínuo. Então, uma pessoa que seja da área, que seja capacitada a atender, né, porque você não vai no meio médico para fazer uma cirurgia. Então, é muito arriscado, às vezes, você passar com um profissional que não é da área. Então, investigue, né, pesquise, procure alguém habilitado para isso. E na hora da escolha tem muita coisa em jogo, inclusive as transferências, as identificações, porque as transferências e as identificações, elas caminham, elas flutuam entre muitas coisas que são inconscientes, né, que tem muito significado, principalmente sobre a imagem do terapeuta, que a gente chama de a experiência emocional corretiva, tem a ver com a imagem do terapeuta, por exemplo. A figura do terapeuta que entra para reparar, né, algo que esse paciente precisa. Então, imagine que você tem um conflito, um problema, uma questão com o masculino, né, teve uma experiência traumática com o masculino agressor, com o masculino tóxico, e aí você conhece, né, na figura desse terapeuta um novo referencial masculino, né? Então você vai ressignificar a sua relação com esta figura. A mesma coisa também com o feminino. Às vezes você teve experiências com o feminino mais danoso, mais ácido, mais amargo, mais difícil, né? E aí você encontra um outro tipo de referencial deste feminino. Então a busca pelo terapeuta caminha por essas identificações também e essas conexões. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima caminhada. Curta, comente, compartilhe. E muito obrigada por assistir.